E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das tecnologias médicas mais impressionantes que existem, a ressonância magnética. Já parou para pensar como é que um ímã gigante consegue enxergar dentro do nosso corpo com uma precisão absurda, sem precisar de nenhum corte? A pergunta já é incrível, mas a resposta é melhor ainda. Vamos nessa? Muita gente já viu essa máquina, né? Ou até já entrou em uma para fazer um exame e ficou ouvindo aqueles barulhos malucos, altos pra caramba. Mas o que de fato acontece ali dentro? Como é que sai dali uma imagem tão detalhada que literalmente ajuda a salvar vidas? Bom, para começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para a peça principal, a mais poderosa de todas no equipamento de ressonância, o campo magnético, que é absurdamente forte. Certo, vamos pro básico primeiro. O que é ressonância magnética? É uma técnica que cria imagens, só que, diferente de uma tomografia ou de um raio-x, ela não usa radiação ionizante. E essa é a grande sacada. Isso quer dizer que ela é super segura, principalmente quando a gente precisa ver tecidos moles, sabe? Tipo o cérebro, músculos, ligamentos. E é aqui que a coisa fica simplesmente fascinante. Sabe qual é o ingrediente secreto que faz a ressonância funcionar? Não está na máquina, está dentro da gente. É isso mesmo. Vamos entender como isso é possível. Nosso corpo é basicamente água. Mais de 60% dele é água. E é justamente essa quantidade toda de água que a ressonância magnética usa, de um jeito super inteligente. Pensa assim, cada molécula de água, H2O, tem dois átomos de hidrogênio. E no núcleo de cada hidrogênio tem um próton. E aí vem o pulo do gato. Cada um desses prótons se comporta como se fosse um imãzinho minúsculo, girando o tempo todo. Na prática, isso quer dizer que o nosso corpo está lotado de bilhões desses pequenos imãs naturais. Olha só que legal essa imagem, ela mostra a mágica acontecendo. No dia a dia, fora da máquina, esses nossos imãzinhos apontam cada um para um lado, uma bagunça total. Mas quando a pessoa entra no campo magnético da ressonância, olha o que acontece. A maioria esmagadora deles se alinha, fica todo mundo apontando para a mesma direção, que nem um exército de bússolas. Beleza, agora que está todo mundo alinhado, o aparelho está pronto para o próximo passo. Ele precisa, digamos, conversar com esses prótons. E como ele faz isso? É aí que entra o tal do pulso de radiofrequência. Dá para resumir o processo todo em 4 passos bem simples. O primeiro a gente já viu, o alinhamento. Agora a gente vai ver a excitação, que é quando a máquina joga uma energia neles. Depois vem o relaxamento, que é quando eles devolvem essa energia. E por fim, a detecção, que é quando a máquina escuta essa devolução para montar a imagem. Então, o que acontece é o seguinte: o aparelho solta um pulso de rádio, bem rápido e preciso. Essa onda de energia bate nos prótons, que estavam todos alinhadinhos, e é como se levassem um peteleco. Eles absorvem essa energia extra e são empurrados para o lado por um instante, saindo da formação. E aí, assim que o pulso de rádio para, os prótons tentam voltar para a posição original, voltar para o alinhamento. Para fazer isso, eles precisam se livrar daquela energia extra. Então, eles liberam essa energia na forma de um sinal de rádio, tipo um eco bem fraquinho. É esse eco que as antenas do aparelho estão lá prontinhas para captar. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Se o corpo inteiro está mandando esses ecos, como é que eles viram uma imagem nítida que mostra a diferença entre um músculo e um órgão? A resposta está na velocidade com que os prótons de cada tecido liberam essa energia. É aqui que está o segredo de tudo. O pulo do gato da ressonância é esse. Os prótons que estão na gordura, por exemplo, liberam energia numa velocidade. Os que estão no músculo, em outra. A gordura é mais rapidinha, a água é mais lenta. E a máquina é projetada para medir exatamente essa diferença de tempo. E tem, basicamente, duas formas principais de medir esse relaxamento. Pense no T1 como o tempo que os prótons levam para voltar para a fila, se realinhar. Isso é excelente para a gente ver a anatomia, o desenho das coisas. Já o T2 mede quanto tempo eles demoram para desafinar uns dos outros. E isso é perfeito para achar qualquer acúmulo de líquido, tipo numa inflamação. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Cada tipo de tecido, gordura, músculo, água, tem uma assinatura única de relaxamento. O computador mede a força do sinal que volta de cada um e transforma essa informação em diferentes tons de cinza. É assim que o contraste aparece na imagem final. Genial, né?
Ok, então a máquina já sabe diferenciar os tecidos pelo tipo de sinal que eles mandam. Mas tem outro problema para resolver. Como ela sabe a localização exata de cada sinal? De onde ele está vindo? Como é que se constrói um mapa 3D a partir disso? A pergunta é essa mesma. Se o corpo todo está emitindo sinal ao mesmo tempo, como é que o aparelho sabe se aquele eco veio do cérebro ou da ponta do nariz? Sem isso, a imagem seria só um borrão gigante. A resposta está nos ímãs menores, chamados bobinas de gradiente. Elas ligam e desligam milhares de vezes por segundo, e cada vez que fazem isso, alteram um pouquinho o campo magnético em pontos específicos. O resultado é que os prótons em cada cantinho do corpo passam a emitir seus ecos numa frequência única. É como se cada milímetro do corpo ganhasse um CEP exclusivo. E tadã! Aqui a gente desvenda o mistério do barulho. Aquele som de martelada, de zumbido que todo mundo ouve no exame, não vem do ímã gigante, não. Vem justamente dessas bobinas de gradiente ligando e desligando numa velocidade absurda. Aquele barulho todo é literalmente o som da imagem sendo construída, ponto a ponto. Por fim, entra em cena um computador superpotente. Ele pega milhões e milhões desses ecos, combina a força de cada um com a sua localização precisa, aquele CEP que a gente falou. Aí, usando algoritmos bem complexos, ele reconstrói tudo isso e nos entrega aquela imagem detalhadíssima, fatia por fatia. E o resultado de todo esse processo maluco? Uma ferramenta de diagnóstico que é simplesmente revolucionária. Ela permite enxergar coisas com um detalhe incrível, principalmente em tecidos moles como o cérebro, os ligamentos. Dá para criar imagens de qualquer ângulo e, o mais importante, sem usar nenhuma radiação que possa fazer mal. Então, se a gente fosse resumir essa história toda numa frase só, seria assim: a ressonância alinha os prótons do corpo, dá um peteleco neles com uma onda de rádio e depois constrói uma foto a partir da energia que eles liberam quando estão voltando para o lugar. Simples e, ao mesmo tempo, genial. Isso tudo deixa uma reflexão final no ar, né? Essa tecnologia já está tão avançada que a gente consegue ver, de certa forma, pensamentos se formando só de olhar o fluxo de sangue no cérebro. Se a gente já chegou nesse ponto só ouvindo o eco dos nossos próprios átomos, o que mais será que a gente vai conseguir ver no futuro? Quais serão as próximas fronteiras?